Deus seja louvado. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Estaremos lendo do versículo 32 ao 35, amém? Livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35. O tema hoje é a generosidade no corpo de Cristo para com o próximo, amém? Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Preste atenção nessa palavra um. E ninguém dizia que coisa alguma de que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que criam estavam juntos. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam um preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Deus, eis aí a tua palavra, revelada e escrita pelo teu Santo Espírito e inspirada por ele. Nós te pedimos humildemente que o teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, escreva no nosso entendimento essa palavra. Nós oramos e rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Como você vê o reino de Deus? Como você se aproxima desse reino e vive este reino? Jesus vai falar algo. Tudo que Jesus fala, irmão, é muito profundo, é motivo de meditação para nós compreendermos o que ele está falando. Porque Jesus ele ensinou isso aos apóstolos, ele dizia, não ajunte tesouro aqui. Aqui os ladrões minam e roubam, mas vocês têm que juntar tesouro no céu, onde nem os ladrões minam, nem roubam e nem a ferrugem consome. E ele vai dizer para eles, aonde estiver o seu coração, aí estará o vosso tesouro. Como você compreende esse reino e vive esse reino e se aproxima do Senhor do reino? Vai determinar quem você é. Então, veja bem, havia um homem em Cesareia, chamado Cornélio, centurião. Ele é um homem piedoso, temente a Deus. E ele fazia oração contínua a Deus e esmola ao povo. E aparece um anjo para ele, e ele se assusta, estava orando a hora nona. E aquele anjo diz, Cornélio, e ele fixou o olho naquele anjo, o anjo disse, a tua oração e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eis um homem que estava juntando tesouros no céu, e o que me impressiona é que ele era um centurião romano, gentil, e o anjo não pregou para ele a missão de pregar em mim e sua, e o anjo manda ele chamar Pedro, e Pedro chega e anuncia Cristo para ele. E aquele homem é batizado ali, não só com o Espírito Santo, mas nas águas, e Deus não faz acepção de pessoas. Quando eu me deparo com um texto desse, irmão, será que nós estamos enxergando o reino como esse homem enxergou? E quando eu também paro para pensar naquele centurião em que o servo dele estava doente, Jesus disse, eu irei lá e darei saúde. Não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta uma palavra sua e meu criado vai sarar. E Jesus, olhando para aquela fé daquele homem, outro centurião romano, disse, nem em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, o quanto você crê na palavra de Deus, o quanto você crê verdadeiramente naquele que é o Criador de todas as coisas e o nosso sustentador e provedor. Jesus se apresenta como o pão da vida, ele fala, quem crê em mim não terá sede e não terá fome. A primeira comida, irmão, que nós temos que buscar é a espiritual. E Jesus no combate no deserto, com o inimigo das nossas almas, ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O quanto você tem se alimentado espiritualmente deste pão do céu, que é Cristo, o verbo de Deus. E ele vai falar para mim e para você, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vai dizer lá em Isaías que os pensamentos dele não é o nosso, os caminhos dele não é o nosso. Por isso, nós temos que passar por uma transformação para entender verdadeiramente o reino e o Senhor do reino. Então, irmãos, quando nós vamos para Gálatas, porque lá foi escolhido o versículo-chave desse mês, carregais a carga uns dos outros, e aí cumprireis a lei de Cristo. Mas por que Paulo, depois disso, ele vai dizer para você não errar, porque Deus não se deixa escarnecer? Tudo que o homem plantar, semear, ele também vai ceifar e vai colher. E ele vai completar, porque o que semeia na carne, semeia para a condenação. O que semeia no Espírito, semeia para a vida eterna. O anjo disse a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Você tem verdadeiramente, isso é entre você e Deus, ajuntado tesouro no céu? Aonde está o teu coração? Aí, olha só uma reflexão. A colheita, a quem culpar? Isso aqui, irmão, só pode ser feito por alguém que nasceu de novo, essa reflexão, essa compreensão. A quem responsabilizar? Pela colheita de anos de plantações de sementes não autorizadas por Deus. Sementes de amargura, de ódio, de egoísmo. Plantamos ervas daninhas, discórdia, cobiça, inveja, desobediência e mentira. O que esperar de uma semeadura, de uma plantação tão impiedosa? E o Rafael, essa manhã, usado pelo Espírito de Deus, tocou na semeadura. Eu falei: rapaz, eu estou ali, quase pulei da cadeira, viu, Rafael? Ele não sabia que eu ia falar sobre isso. Eu entendi que o Espírito Santo tem urgência em você entender isso. Em que sentido, pastor Divaldo? O resultado, irmão, do que eu vivo hoje, e que você vive hoje, e que nós vivemos hoje, e o resultado do que eu colho hoje, você colhe hoje, e do que somos hoje, foi o que semeamos e plantamos durante esses anos. O que mais me chamou a atenção no Congresso das Mulheres, aí eu falo a sensibilidade do Espírito Santo que nós temos que orar, todas elas tocaram no emocional, na amargura, a falta de perdão. E desde ontem eu fui levado a orar por todos. Até mesmo aqueles que no meio do caminho tiveram atrito comigo, eu fui assim levado a orar para abençoá-los. E eu disse isso para minha família: nós vamos abençoar e orar, porque Jesus manda você amar, orar e abençoar, não o contrário disso. Então, irmãos, se nós não compreendermos isso, nós não vamos entender o que é reino, o que nós estamos fazendo aqui. O único responsável sobre o que eu vivo hoje, colho hoje, e você só vai admitir isso se você for um convertido, sou eu mesmo. E a gente tem a tendência de dizer: não, porque meu pai e minha mãe, lá quando eu era criança, me faltou isso. E isso, não. Eu plantei tudo o que eu colho hoje, ou de bom ou de ruim. Amém? O único culpado sou eu. Mas graças a Deus que eu acordei aos 37 anos, e hoje a minha colheita tem sido abençoada, porque eu resolvi que a minha vida não me pertence, pertence ao reino. E a um rei, a um Senhor. Eu creio que você fez a mesma confissão. Mas, pastor Divaldo, a igreja era perfeita? Porque esse é um texto que apresenta a igreja perfeita. Irmãos, essa igreja prega o evangelho total. A igreja tinha problemas. E vários. Não só quando Paulo vai narrar em Coríntios, os vários problemas que a igreja tinha. E aqueles problemas estão lá para nós não fazermos e cometermos aqueles erros. Para nós não falharmos como eles falharam. Então, todos vendiam sua propriedade, estavam todo mundo junto ali, compartilhando. Mas olha que teve um casal que se aproximou de forma errada, viu, pastor Cleide? Ananias e Safira. Quiseram levar vantagem quando venderam sua propriedade e reteram parte dela. E Pedro chama Ananias primeiro e fala: olha, retendo não será tua, vendida também não. Mas aí Pedro vai falar algo interessante. Você mentiu ao Espírito Santo. Cuidado. Qual foi a sentença? Vocês sabem, aquele homem caiu ali morto. Depois chega a sua mulher, Safira.
E fala, aí Pedro vai dizer outra coisa: por que você tentou o Espírito do Senhor? E ela caiu morta. Se o mesmo Deus lá está aqui, o mesmo Espírito que está lá está aqui, muitos literalmente estão hoje sepultados porque tentaram a Deus e mentiram ao Espírito de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. E Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses, que havia alguns que não queriam trabalhar. Eles não queriam trabalhar, eles queriam participar do que o reino poderia dar. Hoje não é diferente, irmãos. Se aproximaram de forma errada. E Paulo vai aprofundando que lá em Filipenses haviam aqueles que só pensavam nas coisas terrenas, não pensavam nas coisas do reino. E Paulo diz, chorando, eu digo, eles são inimigos de Cristo. Há muitos inimigos de Cristo dentro da igreja. Presos a coisas que não vão levar, não vão herdar. E o próprio Jesus, irmão, pasme. Ele faz o milagre dos pães, da multiplicação do peixe e do pão. Aquelas pessoas vão atrás dele de novo, ele fez a leitura. Vocês estão atrás de mim não por causa de sinais e milagres, não por causa do reino espiritual, mas porque comeram do pão que eu saciei vocês. Ô, irmão, isso é muito triste. Não compreender, não ser grato que tudo que chega na minha mesa vem dele. Essa roupa que eu estou aqui veio dele. A casa onde eu moro veio dele. O pão que vai à minha mesa veio dele. E primeiro eu tenho que buscar ele, e ele sim, com a sua graça, vai nos suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, o que estava acontecendo ali, pastor Divaldo? Não havia nenhum necessitado algum, repartia com cada um segundo tinha. Eles estavam vivendo o que Cristo ensinou. Porque você vai pegar lá em Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, cuja pedra fundamental era Cristo, a palavra. E na comunhão. Comunhão. Pastor Humberto disse uma palavra aqui, que quem estava atento ao que o Espírito usou para ele dizer, se você está aqui e não tem comunhão, é um mentiroso. E pasme, quando você toma aqui a Santa Ceia, sabe o que você está dizendo? Por isso que você tem que se examinar. Por isso, antes de tomar a Santa Ceia, nós somos dirigidos por Deus a mandar as pessoas perdoar. Porque você, quando toma a Santa Ceia, está dizendo, eu sou um com Cristo, um com o Pai, um com o Filho, que é Cristo, e um com o Espírito Santo. E um com os irmãos. Tomar, não entendendo isso. Há muitos enfermos na igreja. Há muita gente se esfriando. Como as 3 preleitoras foram usadas para dizer, olha, não guarde essa amargura, bota isso para fora. Hoje é dia de fazer isso. Eles tinham tudo em comum, estavam ali compartilhando o pão. Agora, um texto me chama a atenção. Perseverando unânimes todos os dias no templo. Então, significa que eles estavam sempre no templo orando juntos, e em casa comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Pastor, isso é novo? Não, a Bíblia, foi dito aqui de manhã, pelo Rafael, é de Gênesis a Apocalipse. Não há contradição. Você não vai entender o novo sem o velho, porque um completa o outro. E outro, muitas igrejas fazem essa separação, eu fico sem entender como é que elas conseguem fazer isso. Porque um completa o outro, irmãos. Um é a continuação do outro, a afirmação do outro. Então, lá em Deuteronômio, Deus já advertiu o povo de Israel. Olha, haverá pobre na terra. Ordeno que você abra a sua mão ao pobre e ao necessitado da terra. Eles estão vivendo o que Deus já determinou lá no princípio. E Jesus veio ratificar isso. Por isso que quando você vai para o Novo Testamento, o João, o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer, se você tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, não lhe ajudar, onde estará o amor de Deus em você? Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Em verdade. Agora, pastor Divaldo, o que você quer dizer com tudo isso? Essa igreja, não só a igreja, há pessoas aqui que fazem isso no particular, eu sou testemunha disso. Eu estou há 20 anos na igreja, eu vi pessoas fazerem isso no particular, sem tocar trombeta. Ele nem procurou a igreja, ele foi lá e fez. Que supra a necessidade de outras pessoas. Então, essa igreja tem assistência social,
né? A Caís agora está nesse departamento, vai ter inclusive um evento aqui sábado que vem. Então, todo mês a igreja ela tem uma verba para suprir a necessidade de quem está passando por necessidade. Só que nós não divulgamos isso aqui nem tocamos trombeta. Eu só estou falando que o dinheiro que você dizima aqui, oferta, ele vai ajudar muitas pessoas que estão carentes. Compreende? Então você está investindo aonde? No reino. No reino. Então, quando Malaquias adverte, olha, vocês estão defraudando, ou seja, ele vai dizer, roubando, nos dízimos, nas ofertas, toda a nação, vocês estão passando por certas coisas aí por causa disso. E quando eles abandonam a construção da casa do Senhor, o profeta Ageu vai advertir, olha, tudo parou porque eles deixaram a casa de Deus lá. E Ageu vai falar, quando vocês começarem a obra de Deus, vocês vão ver que Deus vai multiplicar tudo que você tem. Primeiro o reino o espiritual, irmãos. Depois não será acrescentado. E Provérbio 3,9 vai, aí a palavra vai falando, ela vai sendo revelada. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Tem feito isso? Qual é a promessa? Se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão os teus lagares. Então, quando Malaquias vai falar, ele vai falar de algo que já estava escrito. Então, se eu dizimar, aí Deus fala, faz prova de mim, eu vou abrir as comportas do céu. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque há pessoas que ajudam outras no particular. E muito. Vou dar um exemplo para você. O piso que você está pisando aqui foi doação de alguém que nem era dessa igreja. Os armários ali das crianças foi doação de quem nem era dessa igreja. Muito dessa construção foi doação de pessoas que nem congregavam aqui. Porque Deus moveu o coração delas. Vou te provar isso. Êxodo 25, 2. Por que nós não falamos de dízimo e oferta aqui? Nós não falamos por causa desse versículo. Êxodo 25, versículo 2, a mídia vai colocar ali, e você vai entender por que nós não falamos. Quem vai te mover é Deus, irmão, não sou eu. E se você não entender isso, pobre de você. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se moveu, o quê, irmãos? Voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta aos... Tem um mistério aqui. O que Deus está falando aqui para Moisés é, Moisés, aquele que for movido, você vai trazer. Sabe o que eu aprendi nesses 20 anos? Que Deus vai te revelar quem você vai ajudar e o que você vai levar na casa dele. E o que você vai fazer por ele. Deus faz isso, que eu estou te falando. Eu já passei várias experiências com isso, tanto de receber como doar. E continua aí, 1 Crônica 29, 17. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Olha aí. Davi entendeu esse princípio. Bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações. Ele sabe quem eu sou, quem você é. E que da sinceridade te agrada. Olha, ele vai provar o teu coração aí. Eu também, na sinceridade do meu coração, como foi isso aí, irmão? Voluntária na segunda construção do templo aí. O primeiro era o tabernáculo, agora é o templo de Salomão. Dei todas essas coisas, agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, olha o que Davi vai dizer, voluntário o quê, irmão? Te deu. Cuidado. Quando Deus te move para ajudar alguém, te revela até o que você tem que fazer, e você endurece seu coração. Cuidado, irmãos. Aí você vai ver uns muito abençoados e outros não. Aí você começa a compreender. E agora, olha só que interessante. Por isso que Paulo, entendendo isso, e Paulo entendeu, e graças a Deus por isso, Paulo vai dizer algo interessante. Paulo entendendo isso, ele vai dizer o seguinte, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Porque Paulo conhecia o que eu estou te falando aqui. É um erro você achar que Paulo não conhecia totalmente o que ele estava falando. Com certeza, esses versículos que eu coloquei aqui, ele tinha de cor, ele discerniu isso aqui. Então, aquele que o coração foi movido a isso. E ele continua, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para
Rapaz, meu pai morreu. Meu pai morreu. Mas antes do meu pai morrer, tinha um rapaz lá, chamado Cearazinho, lá na Candanga. Meu pai estava vivo ainda. E eu estava com meu irmão caminhando, ele nos parou, que ele mexia com droga. Meu pai era o único que recebia ele lá em casa. E meu pai dava comida para aquele homem, porque ninguém queria receber ele. E meu pai cuidou dele por uma época. E aquele homem cruza, né, barbudo, né, todo maltrapilho lá. Mas meu pai recebia aquele homem. Aquele homem nos abraçou, chorou e falou: seu pai muitas vezes matou minha fome e me recebeu na casa de vocês. Aí meu pai morre. Meu irmão alugou uma casa no Guará, estava construindo a casa da Candanga. A vizinha, que morava com nós no acampamento, bateu lá, quer falar com você. Olha, o seu pai muitas vezes me deu pão e leite, matou minha fome. E aí agora recentemente no enterro da minha mãe, estava lá um Adelmo, conhecido nosso, o pai dele era caminhoneiro, viajava. E ele falou, bateu no meu ombro e falou assim: Divaldo, falando para você, o seu pai ia lá na minha mãe e falava para minha mãe: não deixe os meninos com fome, passa lá, meu pai tinha uma fazenda, né? Fazenda, ó. Meu pai tinha uma quitanda, né? Chamada quitanda, que tinha de tudo. Você sabe como é que é isso aí. E aí, rapaz, ele falou assim: olha, o seu pai, ele falou lá para minha mãe: não deixe os meninos com fome. E ele sustentou aquela família com pão e leite muitos dias. E meu pai era um funcionário simples da CAESB, eu não sei como, Deus sabe. Ele conseguiu quadriplicar a aposentadoria dele. E quando eu ia receber a aposentadoria da minha mãe, o pessoal do caixa falava assim: o seu pai era da área da educação, professor, alguma coisa assim? Eu falei: não, meu pai é um funcionário de nível médio, mas Deus operou esse milagre na vida dele. Sabe, irmão, meu pai não deixava ninguém sair com fome lá de casa. Então, irmãos, cuidado como você vê o reino. Às vezes alguém que está lá fora está vendo mais do que eu e você. Por isso que eu sempre falo aos irmãos: não julgue, o julgamento pertence a Deus. Agora, esse versículo fala muito comigo. Você acha que é dono de alguma coisa, né? Não, isso aqui, vai fazer um Nabucodonosor. Não é só Babilônia, eu construí, né, para minha honra e glória, e aí ele teve que virar um animal para compreender de onde veio aquilo. Irmão, Jó 41:11, vamos ver se você é dono de alguma coisa. Ou você pode barganhar com Deus. Gente, esse versículo fala muito comigo. Quem primeiro me deu, vai dizer Deus, para que eu haja de retribuir-lhe. Olha o ponto de interrogação, para você pensar. Tinha um menino com o celular na mão, viu, Cleito? Lá no serviço, aí eu fui brincar com ele. A IA está pensando por você ou você está pensando? Ele riu: não, tio, eu estou pensando ainda, glória a Deus, né? Tem gente que pensa. Tem gente que pensa. Pois o que está debaixo dos seus céus é de quem, irmão? É de Deus. O que você poderia dar a Deus ou eu que não seja dele? Enquanto você não entender isso, você não entendeu o reino, irmão. A tua vida é dele, tudo que você tem é dele, nada é teu, até o tempo que ele te recolher. Logo, ninguém pode barganhar com ele. Quem se aproximou errado nisso aí? Saul. E Samuel vai falar: olha, você não cumpriu a palavra do Senhor, é para ter matado tudo. Não, eu trouxe o melhor das ovelhas, dos bois para sacrificar a Deus. Não, não, não. É melhor obedecer do que sacrificar. Aprenda isso rápido. Abiú e Nadab se aproximaram de forma errada. Fogo estranho, foram consumidos. O mesmo Deus lá está aqui. Cuidado como você se aproxima. Lê isso aí. Mais uma vez, 1 Crônica 29:16. Olha o que Davi entendeu aí. 1 Crônica 29:16. Presta atenção aí. Senhor nosso Deus, e ele preparou tudo, ouro, prata, a planta, tudo para que Salomão construísse. E o povo doou muitas coisas. Toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da onde, irmão? Vem da tua mão, e da tua mão para a tua mão retorna. É toda dele. Gente, seja um servidor do reino. E aí você vai ver Deus te abençoar grandemente. Não tentando barganhar com ele, mas obedecendo quando ele te mostrar uma pessoa e mostrar até o que você deve doar para aquela pessoa. A alma generosa engordará, o que regar será regado. Está lá em Provérbio. Não dá tempo aqui de mostrar todos os versículos, que eu tenho um tempo aqui de ministração.
E digo isto: o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância também se fará. Quanto mais você for generoso, mais Deus vai te abençoar. Alguns há que espalham, ainda se lhe acrescenta. Outros que retêm mais do que é justo, vai para a sua perda. Cuidado como você vê o que chega às tuas mãos, que lá na frente nós vamos tratar isso. E aí Paulo vai desmembrando isso: comunicar com o santo nas suas necessidades, segue a hospitalidade, está lá em Romanos. Em Hebreus, o escritor de Hebreus vai dizer: não esqueçais da hospitalidade, porque alguns não sabendo hospedar um anjo. E aí, em Atos 20, 35, Paulo vai dizer algo ímpar. Ele estava já acabando o ministério dele. E vai dizer para os anciãos de Éfeso: eu quero recordar com vocês as palavras do Senhor Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Enquanto a gente não aprender isso, irmão, a gente não sabe o que é reino, está distante disso e longe disso. Qual a sua relação com o próximo? Porque o capítulo 25 de Mateus, irmão, ele vai apresentar salvos e condenados. O que Jesus quer com aquele capítulo, e isso é profundo, ele vai dizer a prova da absolvição e a prova da condenação. Ele começa com as virgens prudentes, são 5, e as cinco loucas. Você tem sido prudente ou louco? As prudentes entraram, as loucas não tiveram um relacionamento verdadeiro com Cristo. Porque Cristo vai dizer: não vos conheço. Então, quando chega ali, ele está falando de relacionamento. Noiva e noivo é relacionamento. E nós somos noiva de quem, irmão? De Cristo. Estamos nos preparando para uma núpcia de vida eterna. Qual a tua relação como noiva do Senhor com Ele? Porque Ele vai falar para algumas: eu não vos conheço. E as que estavam preparadas foram para a ceia do Cordeiro. Espero que todos aqui estejam preparados. É a minha oração na tua vida. E aí ele vai dizer dos dons que ele colocou. Aí o que tinha 5 fez 10, o que tinha 2 fez 4, o que tinha 1 enterrou. Ele vai cobrar o dom que ele te deu. Ele vai cobrar esse dom. É melhor você desenvolver o que você tem que fazer, que Deus determinou para você fazer. E eu não vou poder fazer por você, você vai ter que fazer. E aí, na última estágio de condenação e salvação, é a relação entre nós. Eu tive fome, você me deste comer; tive sede, você me deste beber; estava nu, você me vestisse; estava na prisão, você foste me ver; estava enfermo, você foi lá me visitar. Senhor, quando foi isso? Quando você fez a um destes, você fez para mim. E respondendo, eles falaram: quando foi que te vimos assim? Quando você fez a um destes, você fez para mim. Isso também vai ser prova de absolvição ou condenação. Você devia pegar aquele capítulo e ler, meditar nele, para compreender o que Jesus está falando lá. E aos que estão à esquerda, que vão para o inferno, onde estão os anjos caídos: eu não vos conheço, ele vai dizer. Porque eu tive fome, você não me deste comer; tive sede, você não me deste beber; estava nu, você não me vestisse. Senhor, quando te vimos assim, não fizemos. Quando você não fez a um destes, a mim você não o fizeste. Começando falando de semeadura. Então, Paulo, no seu ministério, ele vai falando do seu ministério, lá em Gálatas. Eles nos recomendaram a lembrar dos pobres, o que eu fiz. Por isso nós temos a ação social dia 27, para atender a comunidade, a carência do povo. E Tiago vai descrever a religião pura e imaculada com Deus, santificada com Deus. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pastor Divaldo, a injustiça social que vivemos hoje. Nós temos que estar atento, irmão, ao tempo em que vivemos. É um erro você não discernir o tempo que você vive. Essa igreja não prega para você ir para uma ilha, viver isolado. Daqui a pouco você está chamando a bola Wilson de seu companheiro. Wilson, fala comigo. O Wilson quer ouvir a sua voz. Ele faz um boneco, porque o homem não viveu para viver solitário. É lógico, teve uma propaganda da bola, né? Mas o Tom Hanks foi um bom ator naquele filme, sabe? Porque se eu jogar numa ilha, você vai começar a falar com coco, com macaco, com todo mundo ali, você está sozinho. Não fomos feitos para viver assim. Rapaz, essa injustiça social, guerras, corrupção, tem levado
a África, ao êxodo da África e daqueles países, né, do Oriente Médio, a invadir a Europa. Imagine você entrar num bote de borracha no mar. Cara, loucura, eu conheço o mar, eu vi o mar. Só um desespero mesmo para você entrar num barco de borracha para atravessar um mar daquele, porque você está fugindo da guerra e da fome. E aqui na América Latina também, diante de tanta corrupção, guerra, o pessoal está tentando invadir os Estados Unidos, Canadá. É o maior êxodo, irmão, da história humana, para você ver a maldade que está imperando nessa terra. Você tem que entender isso. Quando Neemias vai lá no povo do cativeiro, reconstruir Jerusalém, o povo levantou um clamor contra com Neemias. Neemias, nós somos escravos. O que nós plantamos não paga nem os impostos. Nossas filhas estão tão submissas que já não são nossas. E aí Neemias reúne as pessoas e faz que eles devolvam o que eles pegaram ilicitamente. Olha, nós resgatamos nossos irmãos e nós os tornaremos a comprar. E ele mesmo começa a alimentar o povo. E ele fala para Deus lembrar disso. Pastor Edivaldo, você é só no Antigo Testamento que Deus combate a injustiça social? Não. Lá em Tiago vai dizer: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuída, clama. E os clamores chegaram ao Senhor dos Exércitos. E ele vai tratar com as riquezas mal adquiridas. Novo Testamento. O que você quer dizer com isso, pastor Edivaldo? Vamos trazer para cá, para o hoje. Matemática. Você devia amar matemática. Eu estou calculando o tempo da pregação aqui, o tempo de ir trabalhar amanhã, o tempo de voltar, o tempo de fazer algumas coisas. Tudo envolve matemática. Você vai no mercado, tem matemática. Tudo é matemática. A construção desse tempo tem matemática. Tudo tem matemática. E o Senhor da matemática criou o universo, graças a Deus. Olha, entenda que, em média, quando tem, tá? Tem funcionário público aí que está com sem aumento há muito tempo. Você está tendo, em média, 5% de aumento. Estou sendo generoso? Que alguns estão dando 4%, né? No ano. Sabe quanto vai aumentar o salário mínimo ano que vem? R$111. Aí você pega um ano, né? E nesse ano, vamos supor que inflação, as coisas, vou ser generoso, deu 10%, estou sendo generoso, lógico que deu mais. O custo de vida está mais alto. Deu 10%, eu entrei um ano, Itamar, perdendo 5% do meu poder aquisitivo de compra. Correto? Junto isso aí em 5 anos, 25% eu perdi do poder aquisitivo do meu salário. O que isso quer dizer, pastor Edivaldo? Vou te dizer o que significa. A última pesquisa, vim de jornal, porque Deus vai falando comigo dentro da pregação. Estou lá no jornal e saiu uma reportagem, opa, Deus está falando aqui. 43% dos brasileiros não estão conseguindo pagar suas contas. O que dá 72 milhões de pessoas que estão inadimplentes. Aí passou um casal, o cara tinha 4 filhos, a mulher e ele com salário mais ou menos de 2 mil. Como é que ele sustenta? Pastor Edivaldo, você vai tocar nesse assunto de novo, tem gente que não gosta que eu toque, deixa eu falar uma coisa para você. Essa igreja te ama tanto que botou o Guilherme para falar sobre isso, e o Rafael já falou sobre isso. Gestão da tua finança. Porque se tu não ajuda tu mesmo, como é que tu vai ajudar o próximo? E se tu compreende que o teu salário vem da mão de Deus, por que tu acha que pode fazer o que quiser com ele? Quando eu aprendi isso, irmão, estou te falando algo que eu aprendi, eu pratico. Deus começou a abençoar a minha vida. Porque eu entendi que vem da mão dele, eu não posso usar isso aí de qualquer maneira, de qualquer jeito. É para a glória e honra do reino. Aí tu começa a entender. Existe um pensador chamado Milton Santos, não é Newton Santos jogador não, tá, irmão? É Milton com M, da área de geografia. Milton Santos, qual era o seu trauma? Neto de escravo, criado por 2 professores negros. Milton Santos, da área de geografia, doutorado, mestrado, todos os cursos da área de geografia, escreveu 40 livros, recebeu 20 prêmios lá fora, deu aula em todas as faculdades grandes da Europa, Estados Unidos, América Latina, foi reconhecido no Brasil no final da vida, mas graças a Deus tem material dele na internet. E eu, na década de 90, ouvindo aquele homem falar sobre a palavra globalização, estava surgindo a palavra globalização. Eu falei, o que Milton Santos quer dizer? E estou lá e comecei, eu vi que ele era um cara culto, eu vi que as palavras dele tinham sentido, eu fiquei ali paralisado, ele falou, globalização não é bom, o repórter, por quê? E ele tinha a resposta.
Ele falou, imagina a Chevrolet. Quem lembra da Gurgel aqui? Ou sou eu que lembro? Gurgel, olha, tem pouca gente da minha idade, meu pai. A Gurgel é uma fábrica de carro brasileiro, né? E ele falou assim, a Chevrolet não vai juntar com a Gurgel. A Chevrolet vai juntar com a Ford. Você não vai juntar rico com pobre. 100 famílias, ele já falava, já dominava a economia daquela época do mundo. Ele falou, você vai aumentar a desigualdade social. Anos passaram e a sabedoria daquele homem estava certa. Quando começou a fusão das grandes empresas, gerou desemprego, gerou fechamento de fábricas. Os Estados Unidos proibiu algumas fusões que iam dominar 100% do mercado. Aqui no Brasil, quem lembra da Colinos? Meu Deus, a vai minha idade. Tu lembra, irmão, da Colinos? A Colinos, Colgate queria se juntar. Tá, vocês vão juntar, mas a Colinos passou a se chamar Sorriso. Carrefour queria juntar com Pão de Açúcar, o governo brasileiro, negativo, vocês vão dominar 80% do mercado. Quando um banco comprava o outro, uma agência perto da outra, o que o banco fazia com a agência que ele comprou? Vamos, Cléo. Fechava e mandava o povo embora. Ponto Frio e Casa Bahia. Aí o cara da Casa Bahia falou, é meu concorrente, eu vou comprar. O que aconteceu com a maioria da loja de Ponto Frio? Fechou. Milton Santos viu lá na frente. Mas o Brasil conhece o jogador Newton Santos, nada contra, mas não o pensador, o intelectual Milton Santos, que já até partiu. Mas a obra dele ainda fala. Meus irmãos, eu tenho que estar atento ao tempo que eu vivo. O que isso gerou, pastor Diogo? O que tem a ver comigo? Gerou, hoje, você tem 8 bilionários que dominam a economia mundial, até satélites. E aí, na pandemia, esses caras ficaram mais trilionários. Eles têm tanto dinheiro que eles têm mais dinheiro do que alguns países. Aí, quando deu a crise de 2020, da pandemia, a repórter falou, nós temos que rever o capitalismo. Aí, simplesmente, Natanael, um desses caras, que é o dono da Amazon, ele mandou construir um barco na Itália de 500 milhões de dólares para passear. E os caras são assim, se tu vai concorrer comigo, eu vou comprar você. E aí eu mando os empregados embora, reduzo que eu quero capital. Tá bom, eu vou mandar isso aqui para o pastor Cleito, para ele botar no grupo de liderança. Eu assisti um documentário, irmão, 3 vezes. O nome do documentário é Trabalho Interno, sobre a crise de 2008. E você vai ver como funciona o Wall Street, né? Aquele mercado financeiro lá, como funciona aquele corpo corporativo. Assisti 3 vezes, porque a linguagem é muito técnica, e eu quis entender aquilo. Mandei dubladinho, vou mandar para você. Ele vai botar no grupo de liderança, é bom você ver isso aqui, você ver como funciona o mercado de ações. E aí, diante disso, foi revelado nessa época um cidadão chamado Bernard Madoff, que deu um golpe nos Estados Unidos, calculado hoje em dia de 65 bilhões de dólares, fraudando o que ele vendia para as pessoas. Mas teve um cara que ele era matemático e ele trabalhava com uma das pessoas que deram milhões na mão do Madoff. E esse matemático, ele chegou para esse matemático e falou, eu quero que você trabalhe o meu dinheiro como o Madoff trabalha. Ele falou para o Madoff, como o Madoff trabalha. E o cara saiu em revista, esse Madoff foi presidente da Nasdaq e fundador dela. E ele pegou o fundo de pensão de algumas pessoas da Europa e aplicou no Madoff. E o cara alertou ele, o matemático. Não tem como ele te dar esse lucro. Isso é uma pirâmide. E o matemático denunciou 2 vezes esse Bernard Madoff, mas ninguém investigou. Acobertaram o cara. Quando estourou a crise de 2008, esse camarada foi preso, prisão perpétua. Pastor Divaldo, o que acontece quando eu roubo as pessoas? Quando eu defraudo alguém? Porque eu vi as pessoas foram defraudadas com eles, aposentados, pensionistas, chorando, que perderam todas as suas economias. E aí, irmão, o fim dele foi que ele morreu na cadeia, um filho se suicidou, um filho morreu de câncer, e a mulher estava vivendo num carro. Irmãos, não defraude ninguém. Não cometa injustiça contra ninguém. Porque de manhã foi falar de semeadura. E Deus ainda usou Rafael para falar, olha, talvez você esqueça até do que você plantou, mas Deus não vai esquecer de cobrar o que você plantou. Cuidado com essas coisas, irmãos. Pastor Divaldo, por que você está falando tudo isso? Porque o seu dinheiro vem de Deus.
E ele tem que ser usado com sabedoria. E essa igreja se preocupa com você. Então, quando essa igreja marca alguém para falar desse assunto, é porque ele quer que você entenda tudo isso aqui que eu estou falando. E aí eu estou no mercado fazendo compra. Aí tinha um senhor conversado com a mulher, porque Deus me ensina muito por observância. Aí ele falava assim com uma mulher: olha, já ensinei para minha filha, lá eu economizo 20%. Eu falei para minha filha guardar 20% que ela ganha. Eu falei, cara, o cara está sendo bíblico. Irmãos, Jesus multiplicou o pão e o peixe 2 vezes, não foi? Foi? O que ele mandou fazer com a sobra? E o que você tem feito? Se você não começou isso lá e você tem que começar urgente, você vai padecer lá na frente. E aí, Deus chega e fala: olha aqui, José, tem um projeto aí de 14 anos. Eu creio que Deus é um Deus de projeto. 7 anos de fatura, 7 anos de falta. E aí, o que ele fez? Mandou guardar a 5ª parte. Está guardando a 5ª parte? Até para você ajudar alguém e ser ajudado lá na frente? Ou está vivendo como aquela música, né? Que até o meu patrão odeia ela e eu odeio. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, negativo. Porque se a vida te levar, tu vai afundar. Quem tem que te guiar e te levar é o Espírito Santo, é Deus, é a palavra dele. Simples assim, irmãos. Pastor Divaldo, onde você quer chegar com tudo isso? A crise vai melhorar ou vai agravar? Vai agravar. Vou dizer o porquê. Chegou uma pessoa lá conversando comigo no meu serviço e falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. O serviço que eu faço, a IA já faz. Eu chego em casa, boto meu serviço no computador, a IA já faz. Lembra aquele cara que ficava lá no julgamento, o cara falava e o cara taquígrafo, é isso? Foi extinto. O computador faz. Eu estou atento, eu estou ouvindo e aprendendo. Aí chegou um cara conversando comigo: olha, rapaz, esse assunto aí é interessante que você está falando. Porque a minha colega tem uma empresa de tradutores, né, de língua, aquela pessoa que fica traduzindo. Ela falou que não dá mais 5 anos para o comércio dela fechar, porque já tem um programa, e a IA vai desenvolver isso, que não vai precisar de tradutor, o computador vai fazer. Há profissões na UNB que não tem mais sentido de existir. E você tem que estar atento ao tempo que você vive, irmão. Ou você está lá num celular navegando no TikTok. Você tem que estar atento ao mundo. Veja bem, a chegada da automatização e o avanço da IA, inteligência artificial, ela cria empregos, pastor João, cria, mas rouba mais do que cria. Então, isso aí já interfere o quê? Os bancos estão fechando praticamente. Ninguém vai mais ao banco. Ah, não sei eu, meu pai. Eu vou lá. Ninguém puxa dinheiro no mercado. Ainda estou puxando nada. Está vendo? Eu vejo os meninos chegam com o celular na pipoquinha lá, pá. Falei, rapaz, você não encontra mais nenhum real caído mais no chão da escola. Os meninos estão no celular, só pá. Irmãos, o que acontece com tudo isso? Os caixas humanos estão sumindo. O cobrador, eu acho que o ano que vem eles começam a tirar os cobradores dos ônibus. Eles estão porque o governo fez um contrato deles para durar mais 2 anos lá, mas vai acabar. Os caixas em mercado, por exemplo, vão também diminuir. Você chega lá na McDonald's, é uma máquina. Você chega para comprar um cinema, é uma máquina. Você vai lá pagar o ticket lá do estacionamento, é uma máquina. Isso vai gerando desemprego, vai agravando a crise. Pastor Diogo, você está falando tudo isso. Você tem que se atualizar, meu amigo. Vocês jovens têm que estudar. Vocês têm que penetrar nessa tecnologia. Você tem que buscar. Aí a área de vigilância, onde tinha 14, 15 vigilantes, tem 2, porque as câmeras fazem o trabalho. Lá no meu serviço, tem câmera para tudo quanto é lado. Os caras lá ficam na guarita monitorando as câmeras. Então, onde tinha 4, 5 segurança, agora é 1. As portarias já estão tirando as porteiras, portaria eletrônica. E onde está você em todo esse processo? Não, irmãos, nós temos que compreender o tempo que estamos vivendo. E o tempo está se abreviando. Aonde você quer chegar em tudo isso, pastor Divaldo? Nós não somos salvos pelas obras. Porque tudo vem dele e vai para ele. Não vem das obras para ninguém se glorie. Olha só que interessante, porque somos feitos em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
Então, até o que você dá para alguém, ou alguém que atravessa o seu caminho para você dar, Deus colocou no seu caminho e te abençoou para fazer e dar. Ô irmão, quando você entende isso, olha aqui o que Tiago vai fazer. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, que é a morte e a separação do corpo do espírito, a fé sem as obras é o quê, Tiago? Está o quê? Morta. Aonde você quer chegar com tudo isso, pastor Divaldo? O que tem que mover diante de tudo isso? Ajude-se um ao outro. Põe aí para mim, Carol, 1 Coríntios 13, versículo 3. 1 Coríntios 13, versículo 3. É o amor que vai me mover. Se Cristo está em mim, o amor de Cristo está em mim. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitar, tem que amar. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós vamos orar agora, irmão, para você perdoar e amar. Por que guardar mágoa e ira? Por que adoecer com amargura? Essa semente, irmão, não é autorizada por Deus. Não é autorizada por Deus. Nós vamos fazer uma oração enquanto a equipe do louvor toma aqui o lugar, para você perdoar essa noite. Orar por aquelas pessoas que você acha que elas te devem alguma coisa, ou te magoaram, ou te feriram. Quantos casamentos na casa de Deus feridos pela amargura? Quantos irmãos feridos com outros? Será que isso agrada a Deus? Não, irmão, isso não agrada a Deus. Pastor Divaldo, se eu liberar perdão, eu estou plantando no reino espiritual. Se eu liberar o amor, eu estou plantando no reino espiritual. E aí sim, Deus vai me abençoar. Sabe uma das coisas, irmão, que toca o meu coração? É que eu tenho que mudar. Só vai mudar se eu mudar, se você mudar. Porque você hoje já está colhendo coisas que não são boas. E Deus falou com você hoje: eu quero colher coisas boas, planta coisas boas. Eu quero colher o amor, plante o amor. Eu quero colher o perdão, plante o perdão. Eu quero abençoar as pessoas. Então, você vai abençoar elas amando elas. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus falou nesse congresso das mulheres, irmão. E Deus trouxe essa palavra hoje da semeadura. O que você está plantando é o que você vai colher. O que você hoje é o reflexo que você tem plantado. Mas a partir de hoje dessa palavra, você vai plantar o amor. Você vai plantar a graça, você vai plantar a comunhão, o compartilhar do pão. Você vai compartilhar também a plantação das orações. Eu necessito da oração dos irmãos. Nós necessitamos orar uns pelos outros. E Deus conhece o meu coração, conhece o teu. Então, irmão, se há aí algum resíduo de mágoa ou ira contra alguém, é hora de perdoar. É hora de plantar a semente do amor, do perdão e da graça. Então, Deus te trouxe aqui hoje para você compreender isso. Marido e mulher, vocês são uma carne. Quando você luta contra a sua esposa, está lutando contra você mesmo. Quando você fere a sua esposa, está ferindo você mesmo. Quando você magoa a sua esposa, está magoando você mesmo. Mulher, quando você maltrata o seu marido, está maltratando você mesmo. Isso não provém de Deus, irmão. Isso vai criar filhos amargurados, filhos revoltados. Porque os filhos vão ser reflexos do seu casamento, da sua casa, do seu lar. É preciso amar, é preciso perdoar. Por isso, vomita agora essa amargura. Vomita agora esse ódio. Vomita esse rancor, irmão. Isso está te adoecendo, isso está te matando. Isso não provém de Deus. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós reconhecemos essa noite que tudo que nós temos vem da tua mão. Tudo que administramos é graça sua. Por isso, ó Deus, isso que chega às nossas mãos é para a glória do teu reino, para a glória do teu nome, é para ajudar o próximo. Nos ajuda a compreender esse amor, a viver esse amor, a viver essa graça, essa misericórdia que Cristo Jesus viveu por mim e por nós.
O tempo todo ele foi um servo. Ele veio aqui para servir. Ó Deus, nos ajuda a compreender, Senhor, que nós prestaremos conta do que o Senhor colocou em nossas mãos. Por isso nos dá sabedoria para administrar, Senhor, o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. O Senhor preparou, Senhor, essa noite, para que possamos tirar de dentro de nós, isso é uma decisão de cada um, todo sentimento de amargura, de ira, de ódio, de rancor, sai agora em nome de Jesus Cristo. Implante em nós, Senhor, o teu amor, o teu Espírito Santo, a tua graça, a tua comunhão, Senhor. A nova vida que o Senhor quer para cada um de nós. Porque nós vamos colher o que estamos plantando. E se a nossa plantação foi dirigida por tua graça, por teu Espírito Santo, pela voz do teu Espírito Santo, pela tua palavra, a nossa colheita será a eternidade. Será o céu, será a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os nossos irmãos. Que essa igreja cresça no conhecimento de Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus, na graça de Cristo Jesus, na comunhão de Cristo Jesus. Que cada casamento aqui seja para a glória do reino. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Que nós venhamos aplicar essa palavra em nossos corações, Senhor. Que nós venhamos exalar o bom perfume de Cristo. Que nós sejamos a carta escrita pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui e ouvir essa palavra. Nos ajuda a ser sensível às pessoas em que o Senhor coloca em nosso caminho. E o Senhor nos mostra até o que devemos dar e como ajudar elas. E que nós sejamos sensíveis e tenhamos um coração voluntário, Senhor, a doar a quem o Senhor já determinou aí do alto. Que a sua igreja entenda, Senhor, a liberalidade de doar e de doar, porque mais bem-aventurada é coisa é dar do que receber. Porque Paulo disse: nada trouxemos para esse mundo, é manifesto que nada podemos levar dele. Por isso, ó Deus, nos ajuda a compreender, Senhor, ainda em vida, Senhor, a obra na qual Cristo está realizando em nossas vidas. Nos abra os olhos e ouvidos do coração espirituais, Senhor, para compreender, Senhor, a generosidade e o compartilhar do pão. Assim eu oro em nome de Jesus. Como pode ainda